Olá pessoal, a paz de Cristo Jesus, aqui quem fala é o pastor Rafael Melo. Hoje nós queremos falar a respeito de como alcançar o poder de Deus. Esse é um assunto muito poderoso e um assunto muito complexo que nós não vamos falar em um vídeo só, mas eu quero que você se atente muito para tudo que nós vamos compartilhar com você aqui em Deus, tá? Hoje nós somos a geração que mais falamos de poder, porém somos a geração que menos vê a manifestação do poder de Deus. Antes disso, eu já quero te convidar a fazer algo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para que você seja avisado sempre que nós postarmos um vídeo novo. Também quero pedir algo para você que se esse vídeo for abençoador para a sua vida, compartilhe ele com o irmão, compartilhe ele com alguém, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de outras pessoas. Amém? O que eu quero compartilhar com você, já iniciando, está em João capítulo de número 20. E nós vamos, para entendermos o contexto, a partir do versículo 19 nós vamos ler, tá? Então, João, capítulo de número 20, a partir do versículo 19 nós vamos ler para entender algumas coisas. Tome nota lá, nós vamos começar aqui. O poder do Espírito, tá? Como alcançar. Então, João, capítulo de número 20, versículo 22, tá? O versículo 22 vai ser justamente a chave, mas eu quero ler um pouquinho antes com você a partir do versículo 19. Preste muita atenção. Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancados as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, ou seja, o que está acima, que nós acabamos de ler, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O que nós precisamos entender é que tanto em Atos capítulo 1, versículo 8, quanto em Lucas capítulo de número 24, a partir do versículo 49, havia uma promessa dos discípulos receberem poder. Só que nós olhamos para Atos capítulo 2 e nós pensamos que ali foi literalmente o momento onde eles receberam o Espírito Santo. Mas nós acabamos de ler que o Senhor Jesus, e aqui é muito importante de você entender o versículo 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo quando você tem um direcionamento de Deus para ser enviado. Preste atenção que o Senhor Jesus chama os discípulos e esse treinamento de 3 anos aproximadamente e meio não foi Jesus enviando os discípulos de uma vez. Por quê? Porque nenhum de nós podemos realizar ou manifestar qualquer coisa na nossa vida se não tivermos o Espírito Santo. Então o Senhor Jesus treina os discípulos, você talvez perceba isso acontecer sobre sua vida. Primeiro você é chamado por Deus. Deus chama você e vai te treinar. Ele vai sarar a nossa alma, Ele vai tirar de dentro de nós todos os conceitos, preceitos, que muitas das vezes nos afasta de vivermos a plenitude daquilo que Ele nos chamou para viver. Então Ele vai nos treinar, Ele vai nos admoestar, Ele vai nos ensinar a viver coisas grandes e poderosas. Isso é um fato de que você será livre de tudo? Não. Por quê? Porque muitas das decisões daquilo que o Senhor faz em nossas vidas está relacionado com a disposição que nós temos para ser curados, para sermos transformados e restaurados. Então, o Senhor Jesus chama os discípulos, treina eles durante alguns anos e depois disso, aqui no versículo 21 de João capítulo 20, o Senhor Jesus diz assim: agora eu vos envio, assim como a promessa do Pai. E soprando sobre eles disse: recebeu o Espírito Santo. Aqui eles receberam a pessoa do Espírito Santo. Então você vai receber a pessoa do Espírito Santo assim que o Senhor Jesus te enviar. Ele vai te chamar e nesse momento ele vai te treinar e depois ele te envia. Por quê? Porque você não vai conseguir, assim como eu, como ninguém, vai conseguir literalmente ser enviado a searas, a viver algo que o Senhor está te chamando sem que o Espírito Santo esteja com você.
Já tem um paradigma, esse não é nosso assunto, mas eu quero quebrar hoje aqui, que muitas das vezes nós carregamos dentro de nós. Quando nós olhamos essa palavra, ó, Trindade. Trindade. Muito cuidado com o uso dessa palavra, tá? Por quê? Porque a palavra Trindade, na sua origem, realmente, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ok. Mas quando você pega essa palavra e tenta tratar o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, gente, isso daqui é muito sério e perigoso. Ele não é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo não é menor do que Jesus e o Pai. Nós precisamos entender que o Espírito Santo é Deus, que Jesus é Deus e que Deus é Deus. Eles são único e que têm três personalidades. Que literalmente eles têm a forma de agir, mas nós não podemos tentar trazer essa ordem de hierarquia, como se Deus fosse uma pessoa maior, Jesus fosse uma pessoa menor e depois o Espírito Santo. Não trate ele assim. Porque senão você literalmente vai começar a desprezar o relacionamento com o Espírito Santo, vai deixar de viver um relacionamento com ele diário, porque você acha que não é necessário. E isso a gente não pode carregar dentro de nós. Então, de hoje em diante, se você acredita que ele é a terceira da pessoa da Trindade, no sentido de menor, quebre isso dentro de você, para que você reconheça quem ele é. O Espírito Santo é Deus. Ok? Mas esse não é o nosso assunto, é só para você entender que nós estamos nessa introdução a respeito do Espírito Santo, para que nós venhamos entender como receber poder. Então você recebe o Espírito Santo. Veja só que em Lucas capítulo de número 24, a Bíblia diz assim, no versículo 49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Qual promessa? Que eles recebessem o Espírito Santo. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Quando isso acontece? Então, quando você vai para Atos, capítulo de número 2, aí ali acontece algo diferente, porque ali realmente eles recebem o poder de Deus. Mas quando é que eles recebem o poder? Veja, a Bíblia diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram-lhe distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ou seja, o que nós estamos entendendo aqui? Que os discípulos precisavam receber poder. E por que a necessidade de viver uma vida de poder? Porque quando, preste muita atenção na leitura do texto, primeiro Jesus sopra sobre eles, tá? Deixa eu colocar aqui. Atos 2, a partir do versículo 2, tá? Então você tem João capítulo 20, versículo 22, Jesus soprando sobre eles dizendo, recebeu o Espírito Santo. Ali eles recebem, ali eles são selados com o Espírito Santo. Ali literalmente eles passam a ter o próprio Deus morando dentro deles. Eles já não estão mais sozinhos, já não estão mais na eminência de uma vida de orfandade, porque agora eles têm o próprio Deus morando dentro deles. Eles têm a paternidade, eles têm o relacionamento, eles têm toda a disposição deles, aquilo que é necessário para que o princípio de relacionamento e intimidade seja uma realidade dentro do ser humano. Então o Espírito Santo veio sobre ele naquele momento. Já em Atos, capítulo de número 2, para se cumprir a promessa de Atos, capítulo de número 8, que diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Por que uma pessoa recebe poder? Para ser uma testemunha de Jesus. Porque não há como manifestar milagres, sinais, prodígios, maravilhas sem o poder. O poder do Espírito Santo vem sobre você quando ele literalmente vem sobre. É aqui que está o grande segredo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Em João capítulo de número 20, versículo 22, o Espírito Santo não veio sobre eles, veio neles. É diferente. Passou a estar dentro dele, fazendo morada nos discípulos. Aqui não. Aqui o Espírito Santo veio sobre eles para trazer o poder, para trazer revestimento de poder. E esse revestimento é o que habilita os discípulos a poderem ser enviados. Lembre-se da promessa. O Senhor Jesus disse, eu vos envio assim como a promessa do Pai, e soprando sobre eles. Então, ele te habilita, o poder te habilita para que você possa ser enviado e viver mediante a tudo aquilo que o Senhor deseja manifestar através da sua vida. Sinais,
prodígios, palavra de conhecimento. E aí você vai ver os milagres, você vai ver as coisas acontecerem por causa desse poder sobre você. E como eu preciso entender isso? E de que forma eu preciso entender isso? Eu preciso reconhecer que quando o poder do Espírito Santo está sobre mim, uma vez que eu sou revestido desse poder, eu preciso exercitá-lo. Eu preciso colocar em prática. Eu tenho que entender que esse poder ele precisa ser alimentado de forma contínua para que ele possa se desenvolver cada vez mais. E aí a gente acaba indo para o lado dos dons, ou seja, os dons eles são exercitáveis. Nós precisamos exercitar os dons espirituais que estão sobre as nossas vidas. E esse poder nos habilitando para isso, agora nós temos que entender a diferença entre você receber o Espírito Santo e ser revestido do Espírito Santo é que você o recebe e ele faz morada dentro de você. E você é revestido com o Espírito Santo e o poder sobre você te habilita para que agora você não venha viver mais uma vida natural. O poder será uma realidade sobre você. E cada um de nós teremos uma oportunidade de nos mover em algo específico. Tem pessoas que se movem no dom de cura, tem pessoas que se movem no dom de palavra de conhecimento, de fé, e você vai vendo de milagre, de operações, então você vai vendo os dons se manifestarem. Esse poder, uma vez sobre você, te faz viver isso. Ou seja, nós precisamos reconhecer, se você ainda não foi revestido de poder, e se já foi, você precisa ser uma testemunha. Por quê? A necessidade desse poder sobre o ser humano é para que ele seja uma testemunha de Jesus. Porque se ele não é uma testemunha, por mais que, preste muita atenção, enquanto que a unção, a Bíblia não diz que ela é irrevogável. Então Deus dá, Deus tira. Por quê? Porque Deus tirou de Saul. Por quê? Porque Deus rejeitou homens e tirou deles a unção. Agora, os dons não. Uma vez que o dom vem sobre você, ele é irrevogável, está lá sobre você. Os dons, eles estão lá fluindo através de você. Agora, a unção não. Mas a unção, ela nos habilita e nos capacita para que esse poder possa ser reconhecido por isso. Então, você vai ver que o poder não vai se mover sem unção. Consegue entender? Então, a unção vai dar essa capacidade, essa habilidade para que o poder possa ser manifesto. Porque, afinal de contas, uma pessoa ungida, ela sabe quem ela é. E ela reconhece Deus como a plenitude daquilo que ela precisa viver na terra. Então ela já sabe que ela não vive só. Ok? Então, se você disser, tá, mas eu já fui revestido de poder, então você precisa ser uma testemunha de Cristo. E ser uma testemunha dele é manifestar tudo aquilo que ele te chamou. Olhe para os discípulos, veja como eles viviam e o que eles passaram a viver depois de serem revestidos de poder. Veja os milagres, veja as atitudes, veja a forma deles se comportarem com todo esse poder que estava sobre ele. E por isso que eu iniciei o vídeo dizendo que nós somos a geração que mais falamos de poder e a geração que menos manifesta poder. Por quê? Porque nós falamos de um poder sem muitas das vezes sabermos o porquê que esse poder é de forma gratuita liberado sobre as nossas vidas. Para que você seja uma testemunha. Para testemunhar Jesus no seu trabalho, na sua empresa, na sua escola, na rua, em todos os lugares. E uma testemunha viva de Cristo, ela sempre vai ter que carregar sobre ela justamente as manifestações que o Espírito Santo libera sobre as nossas vidas. Sejam os sinais, sejam os milagres, seja uma palavra de conhecimento, seja um abraço. Por mais que você olhe e diga, mas um abraço está relacionado a isso? Sim. Você abraçar uma pessoa e trazer sobre ela uma realidade que vai confrontar a forma como ela tem agido, a forma como ela tem se comportado em relação ao cotidiano e às coisas que acontecem ao seu redor. É tempo de nós começarmos a olhar e reconhecermos. Se você recebeu o Espírito Santo, agora é tempo de obedecer. Por quê? Porque ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Lucas capítulo de número 24, versículo 49. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e até os confins da terra. Então esse poder vai vir sobre você para te habilitar para que você possa ser enviado e impactar famílias, vidas, cidades, nações, através do seu ministério e daquilo que o Senhor confiou sobre a sua vida. Então, literalmente, não desperdice a oportunidade de viver uma vida em que, literalmente, tem que ser algo comum acontecer através de você as manifestações do poder de Deus. Você consegue entender isso daqui? Então, em João capítulo de número 20, do versículo 22, eles receberam o Espírito Santo.
Já em Atos capítulo 2, eles já foram revestidos do poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio sobre eles, e não dentro deles, tá? Então, isso é importante de nós entendermos para que nós não venhamos ser paralisados, literalmente, porque agora eu recebi o Espírito Santo, agora você vai ser revestido de poder. Tem pessoas que elas recebem o Espírito Santo e também são revestidas de poder. Tudo ali acontecendo naquela mesma experiência. Da mesma forma como tem pessoas que são libertas e falam em línguas, da mesma forma como tem pessoas que recebem o batismo com o Espírito Santo e com fogo e já recebem o dom de línguas. Então, não tem uma ordem como se acontece as manifestações espirituais. Mas uma coisa é certa, todas as vezes que você tiver uma experiência com Deus, valorize essas experiências, porque é algo que você está recebendo de Deus. Agora, o que você vai fazer com aquilo que você está recebendo de Deus vai determinar o que você vai viver na Terra. Se você literalmente entender que é um privilégio você receber um presente de Deus, que muitas das vezes é o dom, que muitas das vezes é a unção, que muitas das vezes é o poder de Deus sobre você, você precisa entender que isso é para ser exercitado, para que a igreja seja edificada, para que a igreja possa ser impactada e para que o mundo possa reconhecer que literalmente Deus não mudou, que Ele é o Salvador e nós precisamos viver nessa continuidade de vida, porque senão nós vamos muitas das vezes falhar em coisas pequenas e uma delas é justamente isso. Deus confiou sobre você, seja grato e viva. Viva, não deixe a sua alma, não deixe o diabo gritar que você não recebeu algo de Deus, que você não pode ser usado, não pode ser usado por Deus. Pelo contrário, se posicione e reconheça. Você vai viver aquilo que Deus te chamou para viver. Porque se Ele te ungiu, se Ele te chamou, se Ele revestiu você de poder e dons, é porque Ele tem um propósito muito grande para a sua vida. Amém? Que, mais uma vez, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e que você literalmente seja abençoado por essa palavra e que se ela foi importante para você, compartilha com alguém. Que Deus te abençoe e até uma próxima. Tchau, tchau.